Oi, pessoal, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis, e hoje eu vou falar com a Tiele, ela é influenciadora aqui de Brasília e ela ficou famosa depois de andar por aí pelas ruas da cidade com HitNet. Como é que começou esse negócio de internet? Quando é que você viu que isso poderia te dar algum retorno, que você poderia se tornar influenciadora? Me conta como é que você começou a gravar esses vídeos pra web, foi depois do HitNet? Me conta tudo, vai. Não, então, o HitNet eu conto que é a cereja do bolo, assim, dos últimos anos. Mas eu já produzo conteúdo há um tempo já para a internet, assim, eu acho que desde a faculdade, eu sempre tive muita facilidade com essa exposição, assim, enfim, na ausência da terapia, a exposição estava ali me ajudando a tratar meus traumas. Então eu sempre fiz por diversão, assim, então sempre produzi muito ali nos stories mesmo, no Instagram. E aí há um tempo, desde que o Hitnet chegou, assim, né, eu acho que ele foi um ápice, do meu conteúdo, assim, que trouxe, enfim, é um personagem importante, né, tanto é que eu sou associada ao Hitnet frequentemente, ou é Hitnet mesmo o meu nome, ou é a Tiele do Hitnet, então eu meio que virei o meu Hitnet aí. Então isso é recente, né, é desse ano, assim. Então acho que olhar essa produção de conteúdo com um pouco mais de uma forma mais profissional também, pensando no retorno financeiro que isso eventualmente dá mesmo. E aí foi nesse último ano, assim, então já tem uma produção há um tempinho, talvez desde 2016, uma produção mais tímida. E nos últimos 2 anos, eu investi no TikTok, numa outra plataforma, que foi ali também que começou a eu sempre ti recentemente, né, analisando meus números, eu tinha um público muito maior no TikTok e recentemente isso começou a migrar também para o Instagram, assim. Então eu sempre produzi bastante nos stories e no TikTok desde o ano passado, assim, com mais frequência. Só que olhar a produção de conteúdo de uma forma mais profissional e, nossa, isso vai me dar dinheiro. É nesse último é, exatamente, de olhar isso de fato como um trabalho, assim, né, isso, querendo ou não, essa produção de conteúdo dá um retorno financeiro interessante, assim. Então é nesse último ano. E a chegada do HitNet está aí paralelo a essa profissionalização do conteúdo também. Sim, e teve algum momento que você viu que você falou, caramba, isso aqui realmente vai dar certo? Algum vídeo que explodiu, algum momento que marcou assim, que você teve mais entusiasmo de falar, caramba, eu vou atrás disso aqui, vou investir nisso porque eu acredito que isso tem potencial. Então, eu falo, assim, que o retorno, assim, na web mesmo, em muitos momentos eles aconteceram, assim, porque mesmo antes de produzir conteúdo, né, com o Hitnet, eu já produzia conteúdo e eu via sempre o engajamento em alguns conteúdos, assim, nas redes sociais, às vezes um vídeo ou outro viralizava, enfim, desde a época que eu comecei a fazer meus aniversários, assim, eu sempre fiz aniversários temáticos, de vários temas que sempre bombavam na época que eu postava essa decoração de aniversário, aniversários criativos, de alguns temas. Só que eu acho que eu comecei a perceber isso de uma forma diferente quando isso começou a ser no presencial, sabe? De pessoas me falarem comigo na rua, disso acontecer aqui em Brasília, eu falar, nossa, caraca, eu acho que de fato tem alguma coisa acontecendo, sabe? Porque enquanto tá no virtual, você parece que não. É uma coisa muito incrível, mas não é palpável ainda, sabe? Então, acho que esse ano, quando começou as primeiras pessoas, assim, eu lembro a primeira vez que alguém me reconheceu na rua, eu estava com Hitnet mesmo. Eu estava atravessando uma faixa aqui de eu estava atravessando uma faixa de Brasília, assim, indo para o trabalho ou para academia, não sei. Aí uma moça parou na faixa, né, para eu passar, e pegou e falou assim: "Ô, Hitnet, eu te acompanho no TikTok". Aí eu fiquei assim: "Nossa". Aí eu fiquei: "Nossa, saiu do virtual". Então acho que nesses momentos que você começa a ter uma noção, assim, uma dimensão de que isso, pode de fato virar alguma coisa maior, né, porque de fato tá saindo do virtual ali. E agora, você tem planos de largar a CLT? Ou ainda não? Ou ainda é uma coisa distante? Você está conseguindo ter um retorno bom, assim, financeiro com esses vídeos, com essa produção de conteúdo? É a sua intenção focar só nisso e largar a CLT? Olha, por favor, bloqueiem a minha chefe desse dessa entrevista. Eu trabalho na CLT atualmente, né, então eu tô cuidando dessas 2 áreas. Pessoal do jurídico. O meu jurídico, né, eu sempre falo: "Olha, meu jurídico tá online assistindo aí", eles participam super, né, então eles fazem parte eles são um dos personagens, assim, da história que eu conto nas redes sociais. E eu, assim, para isso acontecer, isso precisa, eu acho que criar mais raízes, assim, isso eu já tenho um retorno financeiro dessa produção de conteúdo nas redes,
E assim, desde que alguns vídeos estouraram, ou como a minha história do dia que um morcego me atropelou enquanto eu estava andando de patinete, que isso me rendeu algumas matérias de TV, e aí eu comecei a falar, nossa, ou recentemente, né, o HitNet é um ponto muito importante, que eu dei a entrevista na Ana Ana Maria Maria, eu vi, amei. da, falando da mobilidade, de opção de veículos, né, que pessoas que usam, enfim, outras opções de veículos. Então, olhando assim como as coisas estão acontecendo, eu pretendo que em algum momento isso aconteça, mas não consigo. Não é uma previsão, assim, ano que vem. Não tenho nenhuma previsão sobre isso. Eu acho que isso precisa tomar, enfim, fincar raízes mesmo, assim, para que isso consiga pagar as minhas contas de uma forma certinha, assim, porque eu tenho um cartão da Gabris, né, para Pague pagar todo briga. mês. É o meu quadro preferido. Quem nunca? Quem nunca usou o cartão do namorado e ficou tendo que dividir depois? Eu amo. Letícia, eu tenho muitas prestações de 12. Eu tenho celular sem botão, depois que eu troquei o iPhone sem botão, de 24 vezes. Foi a primeira desse mês, né? Essa foi a primeira. Foi a primeira desse mês. Então, quem sabe em algum momento ainda isso precisa ser mais organizado, assim, o planejamento, viu, querida chefe? Então, em algum momento, espero que aconteça. E, Tiele, você falou ali de personagens, que o pessoal do jurídico também faz parte disso. E tem Gabi e Dona Berna, que são personagens principais ali nessa história. E, cara, como é que elas lidam com isso? Assim, você vai mostrando a sua vida e, consequentemente, elas que estão ali muito presentes vão aparecendo, né? Mas como é que elas lidam com isso? Como costumam... acham ruim, no começo achavam ruim, agora já gostam? Como é que funciona? Olha, eu sempre falo assim que eu acho que as coisas só estão acontecendo agora como estão acontecendo, e assim, e tem muita coisa acontecendo mesmo, muita coisa legal. Eu acho que pelo apoio das duas, e principalmente da Gabs, assim, como uma pessoa que sempre viu o potencial e falou, você é muito boa nisso, eu acho que você deveria investir mais. Assim, por exemplo, Pague Briga, é uma coisa que a gente faz todo final de mês, aí eu gravei e esqueci de editar. Ela que fica no meu pé, vai editar o Pague Briga, você tem que subir o vídeo. Então, assim, são duas apoiadoras gigantes, assim, desse trabalho e desse trabalho da internet. A Gabs, assim, eu acho que ela é uma das principais responsáveis pela minha frequência, porque eu sempre produzi de uma forma meio, vou produzindo quando dá, sabe? Nunca foi nada tão regradinho quanto tem sido. E elas assim, embarcam. A Dona Berna, você pode ver, ela me manda vídeo, assim, entrando no personagem, falando. Vou deixar aqui Ela, meu beijo, inclusive, pra Dona Berna, porque eu amo! Dona Berna vai receber. Ela se acha super estrela. Se alguém fala com ela na rua, ela fala: Nossa, eu já falei com um seguidor meu. Ela ama mesmo. Então, assim, são duas apoiadoras que embarcam mesmo. A Gabris também, ela super embarca e me apoia muito. Então, entram na onda mesmo. Eu acho que isso faz com que eu tenha mais personagens, assim, tão carismáticos quanto são as duas, né? Dona Berna, uma figura que tem gente que me fala que só me segue por conta da Da Dona Dona Berna. Se Berna. não fosse a Dona... Uhum. Bom, e a gente sabe que na internet tem muita coisa de hater, né? Você falou que recebe super carinho na rua e tal, mas eu te acompanho e eu raramente vejo comentários negativos nas suas fotos, nos seus vídeos. Eu imagino que deva acontecer. E se acontece, como é que você lida com isso? Olha, assim, acontece bem raramente mesmo, eu acho que pelo tipo de conteúdo que eu produzo, mas eventualmente sempre vai ter alguma pessoa ou outra com uma opinião um pouco diferente da sua. E assim, eu tento produzir um conteúdo, é um conteúdo de humor, então, e de humor que tenta não ofender nenhuma minoria, então é de humor assim, mais consciente mesmo, nesse sentido de, eu tô fazendo humor tranquilo aqui, mas eventualmente pode acontecer. E já aconteceu uma pessoa ou outra, mas é muito raro, assim. E eu, de fato, eu não levo para o meu coração se são coisas que não são reais, assim. Eu acho que a terapia nem tá tão em dia assim, a minha terapia, mas o pouco tempo que eu fiz, deu para eu saber o que era, assim, real. E quando são críticas, já aconteceu de uma opinião ou outra fazer sentido, sabe? E às vezes a pessoa só não sabe como falar mesmo. Ela, às vezes vai ser um pouco agressiva no jeito de falar. Mas eu costumo não levar para o coração, assim, entendo isso como uma consequência desse trabalho também de exposição, né? Quando você se expõe, enfim, você tá ali para ouvir algumas coisas que às vezes nem são tão agradáveis. Então, até hoje eu não tive nada muito problemático e o que eu recebi eu não levei para o coração, assim. Aí quando acontecer alguma coisa mais, enfim, aí eu vou ver como que vai ser também. Vou Tomara ligar que para não minha terapeuta aconteça, né? urgente. Tomara que não, tomara que não, viu? Tomara que não, porque, minha terapeuta tá de férias na verdade, tá de férias desde a vez que eu terminei com a minha última, né? Então tá de férias há muito tempo. Não, mas não vai acontecer. Vamos torcer para que não. A gente só quer coisas boas.
Sim, por favor, gente. Agora, eu quero fazer uma pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus, Como que medo. você e Gabi se conheceram? Me conta. Lá vem. Você quer acabar com a com a minha FIC, ô Letícia? A Eu pique do criei toda uma FIC. presidiário. A FIC do presidiário, porque a gente nunca quer contar, Tudo né? bem, As se pessoas não perguntam, puder contar de jeito nenhum, eu quero só um spoilerzinho. não, eu posso contar sim. É só que as FICs são sempre melhores. Eu fiz essa FIC recente, né, de como a gente se conheceu, e dei algumas histórias que as pessoas falam. Ou que a gente se conheceu numa cadeia, porque a gente não quer contar por como se conheceu, ou que a gente era amante uma da outra, por isso que a gente não pode contar. Mas no fim foi do jeito assim, o mais tempos atuais, assim. A gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento, Amo. Tinder. Eu falei, nossa, esse golpe que eu vou dar agora. Tentei dar o golpe ali, né, no Tinder. Golpe da médica não funcionou, né, Tchelle? Não funcionou, não funcionou. Tentei dar um golpe na médica. Aí falei, vou virar esposa troféu. Não virei, assim, né? Tô aí na luta do Vamos CLT. aí pedir pra Gabi fazer uma especialização em dermatologia, uma coisa que dê mais Pô, renda. por favor, Letícia, me ajuda, porque assim, ela é médica de posto de saúde, né? É medicina de saúde, enfim, médica de posto. E isso não tem, assim, ser esposa troféu não tá nos planos, não, viu? Não. Mas, Tiele, é isso. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Muito bom conversar com você. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade. Você vir aqui, conhecer nosso estúdio, dar uma entrevista legal pra gente de muito tempo. Mas muito obrigada, tá? Que isso, eu que agradeço, Letícia. Qualquer coisa, tô por aqui. Pode deixar. Muito obrigada. Um beijo. Beijo.